Olá, como que você está no dia de hoje? Eu vou começar diferente. Vou jogar uma pergunta para você. Arrogância é intencional? Uma pergunta reflexiva, uma pergunta que vai nortear todo o nosso conteúdo nessa live de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o convite, é claro, para você ficar até o finalzinho e descobrir qual que é a minha opinião sobre a arrogância, sobre os arrogantes, exatamente. E se você quiser saber mais conteúdo, assistir outras lives, assistir outros vídeos, se você ainda não sabe, no Facebook, página Liderança Ímpar, lá no Instagram, @cadu.quirino e no YouTube, Cadu Quirino também. Bora lá começar? Fala Instagram, são 20 horas e 2 minutos, Instagram ao vivo. Bora falar sobre arrogância hoje? O que você imagina sobre esse assunto? Qual a sua opinião sobre os arrogantes? Será que os arrogantes são arrogantes porque querem? É intencional esse comportamento de arrogância? O que você acha? Qual que é o seu pensamento disso? Arrogância. E essa arrogância vai ser bacana a live de hoje. Já vou te dizer que tem um fundo aí pessoal, essa live de hoje. Em alguns assuntos eu falo com muita propriedade, porque eu já transitei por esse campo mais arrogante. Fica a dica aí para você acompanhar até o final. Muito show, muito show. No Instagram, vai rolar aquele convite lá para os seguidores, aquele convite para trazer as pessoas para a live. Chega mais aí convidando, olha aí. Começou a chegar a Goiânia na live. Como é que tá a Goiânia aí, mãe? Tá beleza? Rio Branco, entra na live, fala Maicon. Tá tudo tranquilo, Maicon, aí Rio Branco? O que vocês acham sobre arrogância? O que vocês acham sobre uma pessoa arrogante? Qual que é a sensação, o sentimento de vocês perto de uma pessoa arrogante? Será que essa pessoa ela quer ser arrogante? Será que ela sempre quis ser arrogante? Será que ela foi levada a se comportar de forma arrogante? Interessante. Maicon, na medida do possível, meu amigo, é isso mesmo. Mas enfim, ainda bem que tá tranquilo, né? Sim, tem a ver com prepotência, sim. Aliás, são comportamentos muito parecidos, né? Arrogância, prepotência. E aí faz o seguinte, lá no finalzinho você vai me dizer, mãe, se um leva ao outro, se a arrogância leva a prepotência, ou a prepotência leva a arrogância. Combinado assim? Combinado. Bora lá começar então? Vamos começar porque eu tenho várias perguntas reflexivas hoje, várias perguntas interessantes, vários insights que vai ser muito bacana para você. Espero que seja, né? Espero que seja bacana. Bora lá então. Vamos começar fazendo o seguinte, quero jogar a bola aí para vocês. E aí eu vou fazer isso quase o tempo todo hoje na live, para você exercitar a sua habilidade de pensar, a sua habilidade reflexiva, sua habilidade de trocar ideias com você mesmo. Você se sente confortável do lado de uma pessoa arrogante? Como que é o seu sentimento do lado de alguém que se comporta assim? O que você pensa? O que você imagina? Será que você fica pensando assim, por que essa pessoa se comporta assim? Poxa, o que está levando essa pessoa a se comportar assim? Ou será que você pensa, nossa, mas sai de perto de mim, fica longe de mim? Como que é o seu pensamento aí? Você fica confortável do lado de uma pessoa arrogante? Pois é. E aí,
por que eu já joguei essa pergunta? Porque eu quero emendar outras 3 perguntas para você. Vamos lá, eu separei, como sempre, você já sabe, todos os assuntos que eu trago nas minhas lives, eu trago com uma base aí de conceitos de perfis comportamentais, conceitos de inteligência emocional, e hoje, é óbvio, não seria diferente. Eu trouxe uma base na live de hoje, perfil comportamental, porque a arrogância, ela é vamos dizer assim, um comportamento derivado de um perfil específico. Então, por isso que eu coloquei a pergunta lá no início, inclusive é o título dessa live, a arrogância é intencional? Beleza. Se você então não se sente confortável, se você se sente desconfortável do lado de uma pessoa arrogante, como que é o seu sentimento também do lado de uma pessoa indisciplinada, do lado de alguém desorganizado, de alguém desatento, de alguém esquecido, inconveniente, folgado, ou talvez do lado de alguém lento demais, rotineiro, dependente, acomodado, passivo, ou então será do lado de alguém que é crítico demais, alguém centralizador, uma pessoa insegura, uma pessoa pessimista, uma pessoa muito rígida. Eu falei características aqui de 3 perfis diferentes. 3 perfis que não levam a pessoa à arrogância. Apenas um perfil leva a pessoa à arrogância com mais facilidade. Então, poxa, se eu perguntei para você, se você se sente desconfortável do lado de uma pessoa arrogante, então, e todas essas outras características que eu falei aqui também te levam ao desconforto? Então, a primeira pergunta, talvez, que eu quero fazer para você, de forma a levar você a uma desconstrução dessa crença que o arrogante ele é o vilão da história, é porque todos os perfis têm características ruins. Todos os perfis levam a comportamentos indesejáveis. E esses comportamentos levam ao nosso desconforto quando a gente está do lado dessas pessoas, principalmente se esses comportamentos indesejáveis não são os nossos comportamentos. Pensa nisso. Então é a primeira pergunta, é a primeira reflexão que eu quero trazer para você. A arrogância, ela é apenas um comportamento desconfortável de um perfil. Então, nossa, aquela pessoa é arrogante mais que prepotência, assim como todas as outras características negativas, tá? Então aqui, o que eu quero afinal de contas, né? Afinal de contas, Cadu, o que você quer me dizer com esse pensamento? Eu quero igualar que a arrogância é igual a todos os outros comportamentos negativos de todos os outros perfis, beleza? Então bora seguir. E aí, uma pessoa arrogante, ela costuma desprezar os outros, né? O que você acha? Acontece um desprezo, talvez esse comportamento de arrogância provoca na gente um sentimento de inferioridade. É normal a gente se sentir inferior do lado de alguém que está se comportando de forma arrogante. É ou não é? É ou não é? Responda para você mesmo. É ou não é? Você já passou por uma situação dessa? Eu falo que sim, dos dois lados. Eu já provoquei a inferioridade em outras pessoas e já me senti inferior a outras pessoas por conta desse comportamento arrogante. Só que, veja bem, será que, lembra que eu falei em algum momento aí de tantas lives que eu já fiz e tantos vídeos, lembra que eu falei de uma tal de intenção positiva da PNL? Intenção positiva é um pressuposto da PNL. O que é um pressuposto, Cadu? Para de falar difícil. Pressuposto é como se fosse uma teoria que é uma das teorias principais, digamos assim, para você entender. Então, beleza. Pressupostos são teorias na qual a PNL se sustenta. Então, uma dessas teorias, um dos pilares, você vai entender, pilar.
Então, um dos pilares da PNL é o seguinte, todo comportamento, toda pessoa se comporta de forma positiva, tem um fundo positivo, nem que seja só para aquela pessoa mesmo. E você já deve ter surgido aí na sua cabeça o seguinte, Cadu, mas poxa, e aqueles políticos lá que mexem com propina, e aquelas pessoas que roubam, aqueles caras que estupram, enfim, todo comportamento, eu não estou tirando nenhum, todo comportamento sem exceção tem um fundo de intenção positiva, nem que seja só para a pessoa, tá? Nem que seja só para aquela pessoa. Aquele político que aceita uma propina, aquele político que paga uma propina, lá no fundinho ele acredita que essa atitude vai levar ele a uma intenção positiva, tá? Nem que seja só para ele. Então, eu concordo quando você pensou agora que é difícil. Boa noite, Liane, seja bem-vinda à sua primeira live comigo. Então, quando ele pensa assim, pô, vou pagar uma propina para esse cara aqui para ele fazer algo só para mim. Quando ele pensa isso, lá no interior dele, lá no fundo do cérebro dele, da mente dele, existe uma intenção positiva. Ele quer beneficiar alguém, nem que seja só ele, tá? Nem que seja só ele. Então você pensou aí, nossa, mas que pensamento difícil, né? Eu não sou nenhum Buda, nenhuma Madre Teresa de Calcutá para pensar que todo mundo tem uma intenção positiva. Tudo bem, e você não está errado. Quando eu escutei esse pensamento pela primeira vez, eu pensei igualzinho você, como é difícil entender esse pensamento. Se entender é difícil, imagina aceitar esse pensamento. Só que está tudo bem, tá? Aos poucos você vai praticando esse pensamento e vai entendendo a mente humana, vai entendendo os comportamentos e vai aceitando sim que toda pessoa, que todo comportamento tem uma intenção positiva no fundo, nem que seja só para ela. Então tá, se partindo desse pressuposto, partindo desse início, o arrogante, qual que é a intenção positiva de ser arrogante? Não sei, teria que conversar com todos os arrogantes do mundo, mas existem alguns comportamentos que são comuns. Por exemplo, uma pessoa que ela é naturalmente arrogante, ela quer manter a autonomia dela, quer manter o autocontrole. Porque, como eu falei no início, o arrogante é um comportamento derivado de um perfil comportamental. Esse perfil comportamental é o dominante. Você não precisa gravar esse nome, tá? Dominante. É só para eu contextualizar você. Então tá. Se o arrogante ele tem esse medo de perder a autonomia, perder o autocontrole, porque é natural desse perfil se manter no controle. Ele gosta disso, de se manter no controle. Eu vou falar um pouquinho mais tarde, vou especificar um pouquinho mais embaixo. Um pouquinho mais embaixo não, mais embaixo é o que está escrito aqui, está no roteiro, porque está lá embaixo. Um pouquinho mais na frente da live eu vou especificar para você. Beleza. Mas será, você também me conhece, você que já me conhece, sabe que eu falo bastante de crenças também. Crenças é tudo aquilo que você acredita que é verdade na sua vida. Não sei se você já tinha ouvido isso, Eliane. Crença é tudo aquilo que você acredita ser verdade. Beleza. Será que o arrogante tem uma crença de superioridade? O que você acha? Em algum momento essa crença pode ter sido construída na mente dele, uma crença de superioridade. E se tiver sido? Não é verdade? Ou uma crença, uma autoestima exagerada, ele pode estar querendo compensar alguma coisa perdida do seu passado. Lembra que eu falo também, essa frase eu falo poucas vezes, talvez você ainda não tenha ouvido eu falar dela, mas todo excesso esconde uma falta. Então tudo que você faz em excesso hoje é para compensar alguma falta que você teve no seu passado. Tá? Grava essa frase, todo excesso esconde uma falta. Então, um excesso de autonomia, um excesso de autocontrole, um excesso de autoestima pode ser uma falta de alguma coisa no seu passado. E aí o excesso pode ser demonstrado pela arrogância, pode ser exteriorizado através da arrogância, beleza?
parecendo que eu tô defendendo os arrogantes, né? É mais ou menos isso, tá? Eu quero desmistificar que a pessoa arrogante, ela é arrogante porque ela quer, tá bom? Ó, temos Goiânia. Goiânia tá forte hoje na live. Até hoje, até agora, só Goiânia. Seja bem-vindo, Ivaneide, na live. Não sei qual é das lives que você já assistiu, mas você já apareceu aqui. Valeu por entrar e fica até o finalzinho para você entender tudo. Beleza, então tá. Tá, chegamos numa parte agora onde eu não tinha falado antes. Esse comportamento arrogante, ele costuma se manifestar através de afirmações muito excessivas, afirmações muito presunçosas. Então, lembra que eu fiz uma live uma vez sobre perfis comportamentais? Cabe aqui para você identificar o perfil dominante, talvez aquela pessoa que se afirma demais, que tem umas afirmações muito presunçosas, muito delas, exagerando, extrapolando até para uma arrogância. Essa pessoa é de perfil dominante, tá? Porém, esse não é o assunto da live de hoje, falar de perfil. A live de hoje é levar você a pensar se a arrogância ela é intencional ou não. Vamos lá. Até aqui você já deve ter uma noção da minha ideia, né? Lógico, a minha ideia é que a arrogância ela não é intencional. Ninguém é arrogante porque quer. As pessoas são levadas a se comportarem assim, tá? Por mais que eu defenda que todo mundo tenha a escolha na mão, todo mundo sempre tem pelo menos duas escolhas, mas as escolhas podem ser direcionadas, tá? Dependendo da história da pessoa, dependendo de quem ela conviveu, dependendo de quem a ensinou, dependendo dos colégios que participou, dependendo das amizades que teve, as escolhas são direcionadas, tá bom? Mas, enfim, todo mundo tem uma escolha e a arrogância nada mais é também do que uma escolha. Pode ser uma escolha direcionada? Pode, mas é uma escolha, ok? Vamos lá então, dar seguimento. De onde você acha que vem então? Já que eu falei que é de escolhas direcionadas, de história, de criação, enfim, de ambiente onde vive, eu falei de grupos, né, de amigos. De onde você acha que vem a arrogância? Pensa aí um pouquinho. Forma as suas ideias, puxa as suas ideias aí na sua memória. De onde você acha que vem a arrogância? Será que uma pessoa que é arrogante, ela acha que ela merece vencer sempre, 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 sempre na vida? E aí é por isso que ela é arrogante? Será que ela acha que merece sempre vencer? E você sabe, por exemplo, vou trazer a palavra vencer para o esporte. O que é vencer dentro do contexto esportivo? Para alguém vencer, outra pessoa perde, não é isso? Nunca no esporte, nunca em qualquer esporte, duas pessoas vencem. Sempre tem um vencedor e para ter um vencedor tem que ter um perdedor. Então eu quero trazer o vencer nesse sentido, tá? Será que a arrogância vem disso aí? Será que a pessoa quer vencer sempre e para vencer alguém tem que perder? O que você acha? Será que é um problema de autoestima? O que você acha? Será que a arrogância é um problema de autoestima? Autoestima baixa? Será que é um mecanismo de defesa? Será que essa pessoa está se defendendo de quê? Pode ser um mecanismo de defesa? Pode ser um baixo nível de autoconfiança? Pode ser uma autoconfiança abalada? Será que a pessoa que tem uma autoconfiança baixa, ela se força a diminuir os outros? O que você acha? Escreve aí. Já que eu vou tomar minha água com limão aqui, escreve aí. O que você acha dessas opções que eu falei aqui? Será que é uma manifestação de fraqueza? Interessante, hein? Será que a arrogância é uma manifestação de fraqueza? Será que é um medo da superioridade dos outros? Pode ser também. De tudo isso que eu falei, escreve aí o que você acha. Você que está assistindo essa gravação, o que você acha? Quais foram as ideias que mais apareceram, que mais despertaram na sua mente aí? Por que uma pessoa se torna arrogante? De onde vem essa arrogância?
Beleza, ainda não tem ninguém com a ideia formada, né, para poder escrever. Não tem problema, tá tudo bem. Gostei, Vaneide, gostei. Pouquinho de cada coisa. Às vezes é isso também, tá? Autoestima e falta de confiança pra Eliane. Beleza. Bora lá descobrir então? Bora lá falar as minhas ideias? E aí você pode concordar, como também pode discordar. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem discordar. Quero que você me dê a opinião assim que eu falar das minhas ideias. Eu, Cadu, pode ser um monte de coisas mesmo, igual a Ivaneide colocou. Pode ser até um pouquinho de cada, tá? Pode ser um misto aí, já que a mente humana é tão complexa e a história de cada um também ela é tão complexa, as pessoas vivem tantas experiências, não é verdade? Bora lá então. Valeu pela participação. Segura aí. Cadu, eu acredito que é um pouquinho de tudo, pode ser. A gente tem que investigar, sempre investigar a história da pessoa, mas tem alguns fatores que eu gostaria de destacar. Sabe aquela canetinha marca-texto que você ia estudar e escrevia, marcava? Destaca, eu quero que você destaca mentalmente o que eu vou falar. O medo de uma pessoa que é arrogante não vem de fora, tá? O medo vem de dentro, tá? De dentro. Tá, mas como assim, Cadu? Explica esse negócio direito aí pra mim. O medo vem de dentro. O medo de quem tem esse comportamento, de quem é mais arrogante, o medo é de perder a autonomia. Eu falava isso lá antes do Instagram cair, antes da internet cair, não lembro se eu falei agora, mas a pessoa sente o medo de perder a autonomia. Ela sente o medo de perder o autocontrole das próprias ações, tá? Então, tudo que eu falei aqui, eu falei de problema de autoestima, mecanismo de defesa, baixo nível de autoconfiança, manifestação de fraqueza, medo da superioridade, mas a base de tudo é o medo de perder a autonomia, que tá ligado com autoconfiança, pode estar ligado a uma autoestima, fraqueza nunca, tá? Fraqueza nunca, descarto fraqueza. Porque quem é arrogante, quem tem esse perfil dominante, não se sente fraco, jamais, tá? Ele não se sente fraco, ele pode ser fraco, porém ele não se sente fraco, tá bom? Então não é uma manifestação de fraqueza. Segundo, perfil comportamental. E aqui eu vou deixar claro que dentro de uma investigação, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um processo de coaching com alguém. Então, aí essa pessoa é arrogante e tal, identificando o perfil dela, pode ser que investigando a história dela, pode ser que tenha um fator que ela está manifestando, ela está escondendo uma fraqueza, pode ser. Mas como eu disse lá no início da live, e é importante eu reforçar isso, eu estou construindo a live de hoje em cima de uma base teórica que é perfil comportamental, tá? Então eu não quero aumentar muito os motivos para não ficar sem foco a live. O foco é a arrogância derivada de perfil comportamental, ok? Então todos esses motivos que eu estou falando é em cima de perfil comportamental, tá bom? Para depois não falar aí, nossa, o Cadu falou que a arrogância não tem nada a ver com fraqueza. Pode ter a ver, mas a gente tem que investigar isso daí. Eu estou falando em cima de perfil comportamental, ok? Entendido? Então tá. Então eu falava que a arrogância dentro de perfil comportamental, ela é o medo de perder a autonomia das próprias ações. Então, quem manifesta a arrogância morre de medo de não ter o controle do que ela mesma faz, do que a própria pessoa faz. Então, a competitividade, porque o arrogante é competitivo demais, né? Eu falo até por mim. Quando eu estava nesse perfil dominante, alguns anos atrás, e quando eu fui rotulado muitas vezes de arrogante e prepotente, eu era uma pessoa muito competitiva, muito. Só que a competitividade, no meu caso,
é um entendimento comum dentro dos perfis comportamentais que a competitividade ela é com a própria pessoa, não é com uma competitividade com a pessoa de fora, não é com o outro, é comigo mesmo, tá? Mas como que funciona isso? Eu estou competindo comigo em que sentido? Então tá. Eu não quero mostrar para o mundo que eu sou melhor que a outra pessoa. Eu quero mostrar para o mundo que eu posso sempre ser melhor do que eu fui ontem. É um pensamento legal ser melhor do que eu ontem? É legal. Eu sempre tenho que melhorar, sempre tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Só que eu preciso sempre afirmar para o mundo inteiro que eu estou sendo melhor do que eu ontem. O que você acha? Então a forma que a pessoa demonstra isso para o mundo se torna uma forma ruim, se torna uma atitude negativa, porque ela vai querer reafirmar isso sempre, ok? Então ela não está sendo competitiva com uma outra pessoa, e sim com ela mesma. E quando ela percebe, ela que eu falo pessoa, tá? Sempre. Quando ela percebe que ela está perdendo o controle das próprias ações e está perdendo esse sentido de melhoria sempre, como se fosse assim, ó, nossa, eu fiz algo que eu não estou conseguindo ser melhor do que eu fiz, sei lá, algum tempo atrás. Quando tem esse sentimento, ela vai inchar aquele sentimento de arrogância para poder reafirmar para o mundo que ela sim, ela está sendo melhor. Vocês, o mundo que não está percebendo isso. Entendeu? Entendeu essa relação que eu acabei de fazer? Então, por mais que para ela seja verdade que ela não está conseguindo ser melhor do que ela mesma, para não passar esse sentimento, para não deixar que as outras pessoas pensem que ela não está sendo melhor, ela vai passar que ela está sendo melhor sim. E aí a arrogância, tá vendo a postura corporal, a arrogância acaba sendo uma aliada dela, tá? Tá vendo que eu sou melhor do que eu? Entendeu? Entendeu? Faz um joinha. Entendeu essa relação? É muito importante você entender essa relação. Beleza. Tá. E aí você tá pensando. Tá. Cadu, eu entendi essa relação. Faz sentido. Mas por que a pessoa faz isso? Qual que é o sentido disso? Por que a pessoa se comporta assim? Lembra que eu falei de intenção positiva? Lembra que eu falei que todo comportamento tem uma intenção positiva, nem que seja para a própria pessoa? Qual que é uma das intenções positivas de quem se comporta assim? Reconhecimento. Reconhecimento. Você que está assistindo, você não quer reconhecimento sobre o que você faz? É isso aí, Eliane. Você não quer um reconhecimento de tudo que você faz? Só que cada pessoa busca o reconhecimento de uma forma diferente. Cada pessoa com seus diferentes perfis busca o reconhecimento de uma forma diferente. No caso, o dominante, que é o nome do perfil, dominante, ou no caso, o arrogante, que a gente está falando hoje, o arrogante busca o reconhecimento assim. Ele busca o reconhecimento querendo mostrar para o mundo que ele está sempre melhor do que ele mesmo. Esse é o tipo de reconhecimento que ele quer. Mostrar que ele está sendo capaz, que ele é capaz de fazer melhor sempre. Melhor do que os outros? Não, melhor do que ele mesmo. Tá? Melhor do que ele mesmo. E aí, você que já me acompanha, você sabe sobre o conceito de níveis neurológicos. Também é um dos pressupostos da PNL. Para quem está chegando hoje, para quem acompanha com raridade as minhas lives, eu vou explicar rapidinho o que é níveis neurológicos. Níveis neurológicos é um pressuposto também da PNL, Programação Neurolinguística, onde ela constrói um nível como se fosse, imagina uma pirâmide aí na sua cabeça. Então imagina que no topo dessa pirâmide existe o que você tem de mais importante na sua vida, que é o seu algo maior. E aí pode ser a sua espiritualidade,
pode ser o seu, sei lá, a sua conexão com o mundo espiritual, a sua conexão com Deus, a sua conexão com o que você quiser. Mas é o algo maior, eu chamo de algo maior. Então o topo da pirâmide é esse algo maior. Abaixo disso vem a sua identidade. Então esse algo maior determina a sua identidade. A sua identidade determina quais são as suas crenças e os seus valores. E as suas crenças e valores determinam quais são as suas capacidades. As suas capacidades determinam quais são as suas habilidades. E as suas habilidades determinam quais são os seus comportamentos. E os seus comportamentos modificam o seu ambiente. Então, essa é a pirâmide de níveis neurológicos. Por isso que o que você acredita no algo maior influencia até aí na sua casa. Influencia no seu trabalho, influencia na academia, influencia com as pessoas, influencia as pessoas que você convive, tá? Até o seu algo maior influencia no seu ambiente, passando por todas essas camadas: identidade, crenças e valores, capacidade, habilidade, comportamento, beleza? Isso é níveis neurológicos, tá? Então eu falei do reconhecimento, né? O arrogante quer esse reconhecimento que ele é capaz. Opa, capaz, capacidades, eu acabei de falar para você, capacidades. Então ele quer reforçar essas capacidades. Como que ele procura reforçar capacidades? Deixando muito claro quais são as suas habilidades. Lembra? Capacidades, habilidades, comportamento e ambiente. Então esse reforço que ele dá para as suas habilidades faz ele se comportar de uma forma exagerada. E essa forma exagerada, que é a arrogância, modifica o seu ambiente. Entra em choque com as pessoas que vivem com ele. Percebe o quanto essa pirâmide de níveis neurológicos ela é importante na nossa vida? Tá, e como que você vai modificar, por exemplo, essa capacidade? Tem que ir lá no nível do algo maior, ou talvez na identidade, ou talvez na sua crença e valor. Lembra que eu falei de crenças? Seja bem-vindo a Pires do Rio, mas hoje o Pires do Rio está em roaming. Roaming. Lembra do celular? Quando o celular ficava em roaming? Ah, revelei minha idade agora, porque acho que hoje não existe isso mais, né? Mas Pires do Rio está em roaming. Seja bem-vindo. Então, eu falava que crenças é tudo aquilo que você acredita. Lembra que eu falei isso mais no início da live? Então, algo ou um conjunto de coisas que o arrogante acredita que é verdade influencia diretamente nas suas capacidades, tá? Se ele acredita, por exemplo, que só se comportando assim que ele vai reforçar a sua capacidade de ser reconhecido, ele vai se comportar assim, vai influenciar no ambiente. Quando eu falo ambiente, lembrando que quando eu falo ambiente, é a casa, é o trabalho, é a academia, é a praia, é o parque, é a igreja, é o pet shop, é onde você vai, tá? É onde você vai, são todas as pessoas que você convive, isso eu chamo de ambiente, tá bom? Legal demais, né? É legal demais perfil comportamental, é legal demais você entender que a arrogância, ela não é intencional, nunca foi intencional. Talvez a pessoa é levada a ser arrogante e ela pode gostar de ser assim. Aí tudo bem, ela quer manter isso, tá, é a escolha dela, mas até um certo ponto que ela é levada a ser assim, não é intencional, tá? Não é. Vamos lá, continuar. Tem um conceito muito interessante, tem outro conceito que eu quero compartilhar com você também. Quando eu falo de história, qual que é a sua história? Quem te criou? Por onde você viveu? Quais foram os ambientes que você viveu? O que você escutou a sua vida inteira? Essa é a sua história. Qual que é a sua história? Se na sua história você tem lembranças de dor, quem não tem lembranças de dor na sua história? Eu tenho várias. Tinha, porque várias eu já... Aliás, eu ia falar tinha, mas eu tenho. Hoje mesmo eu comentava aqui em casa que eu tenho uma lembrança de dor. Então eu vou contar rapidinho pra você uma lembrança de dor que eu tenho ainda hoje comigo. Só que eu já ressignifiquei ela. Mas olha, lá
Lá na minha época de colégio, por exemplo, de escola, não sei se a minha sobrinha me perguntou hoje qual que é a diferença de colégio e escola. Eu não sei. Se você souber, me ajuda, escreve aí. Mas lá na escola, lá no meu ginásio, sei lá, ginásio é de segunda série, a quinta, sexta série, eu sofri bullying, porque eu era magro demais, eu tinha as orelhas para fora, então me chamava de magro, me chamava de rato, então eu sofria bullying. Beleza. Esse perfil que eu tenho hoje, de falar de forma muito confortável numa live, de falar numa câmera, de falar o que eu penso, de falar o meu conhecimento para você, lá atrás, na minha infância, eu não fui assim. Eu tinha medo de apresentar, por exemplo, o trabalho na faculdade, eu tinha medo de falar em grupo de amigos, eu não queria me expor, porque eu sofria, no meu entendimento, eu sofria esse bullying. E esse bullying podou o meu perfil que eu tenho hoje, que é o natural, que é falar, que é expor. Eu me sinto confortável hoje aqui para você, na câmera que eu estou gravando minha live, eu sinto confortável falando. É o meu perfil natural. Então, é uma lembrança de dor que eu tinha na época que eu não sabia e eu me levava a estar num perfil que não era o meu natural. Então essa lembrança de dor, de sofrer o bullying, por exemplo, fazia eu tomar decisões no meu presente que interferiam no meu futuro. Eu tinha projeções de medo do meu futuro. Toda vez na faculdade que tinha um trabalho para apresentar, eu já ficava com medo. Falei, não, eu não quero apresentar. Então sempre que ia dividir ali no grupo, quem que ia apresentar o quê, eu sempre procurei a parte menor. Porque eu queria falar menos tempo. Então, por que eu contei essa história? Para falar que todo mundo que tem uma lembrança de dor do passado é transferida para projeções de medo do futuro. Tá? Então, se o arrogante tem uma lembrança de dor do seu passado, ele tem uma projeção de medo do seu futuro. E o comportamento de ser arrogante, não, não se preocupe que eu estou usando braços, o meu perfil, que é o influente, se comunica sim, tá? É natural meu. É natural do influente também. Então, pensa numa linha do tempo, onde você começa no passado, passa no presente e continua no futuro. Então, se o arrogante tem lembranças de dor do seu passado, ele passa por comportamento no seu presente, que é o comportamento arrogante, para ir, lembra que eu falei que todo excesso esconde uma falta? Esse comportamento arrogante é um excesso. É um excesso. É natural do perfil dominante? É. Só que para chegar a uma arrogância é um excesso. Então ele se comporta com arrogância porque ele tem projeções de medo do futuro. Agora, quais são as projeções de medo? É de cada um. Esse é o conceito geral. Esse é o conceito geral. Lembranças de dor do passado leva a comportamentos exagerados e errôneos no presente, porque você tem projeções de medo do futuro, tá? Então esse é a escala. E faz muito sentido, tá? Essa teoria pode ser encaixada em qualquer comportamento. Hoje eu estou encaixando ela no comportamento de arrogância, tá bom? Ficou entendido essa teoria? Então, lembranças de dor do passado levam a comportamentos desequilibrados no presente. Tá? Por que comportamentos desequilibrados? Porque muitas vezes você está fora do seu perfil natural, assim como eu estava fora do meu perfil natural, da historinha que eu acabei de te contar. E um comportamento desequilibrado que eu tinha na faculdade era não querer apresentar os trabalhos. Quando eu ia apresentar, era uma apresentação mal feita. Eu formei, tá, gente? Consegui formar com louvor, tá bom? Não se preocupem. Então tá, vamos embora continuar. E passando aqui por algumas características dessa arrogância, vamos conversar um pouquinho de características aqui do arrogante. Eles buscam sempre a admiração dos outros. É ou não é? Você já percebeu? Tem alguém arrogante que você conhece? Eles sempre estão buscando a admiração dos outros. Só que eles querem mostrar
Sabe por que que eles fazem isso? Só para mostrar que eles são capazes. Só isso. Tá? E muita gente confunde com egocentrismo, por exemplo. Ah, tá vendo? Aquela pessoa lá, ó, essa arrogância dela sempre tá querendo estar no meio de tudo. Sempre tá querendo mostrar que fez. Mas é lógico, ela só quer mostrar que ela é capaz. Só isso, ela só quer ser reconhecida pela capacidade dela. E só isso, não tem nada demais. Então o comportamento exagerado é só buscando reconhecimento. Vamos entender os arrogantes, por favor. Vamos lá então. Existe uma falta de empatia dos arrogantes? Demais, demais. Essa aqui eu nem deixei você responder, né? Existe uma falta de empatia muito grande. Até porque eu te falei que eu já transitei por muito tempo nesse comportamento arrogante. O arrogante é antipático mesmo. Ninguém merece uma pessoa boa, mas muito difícil. Tá vendo? Agora você já sabe, Eliane, você está entendendo um pouco mais, talvez, porque da arrogância dele. Agora o motivo mesmo tem que conversar, né? Perguntar aí pro seu sogro, tal, tem que explorar a história dele. Mas depois dessa live você vai ter um entendimento um pouco maior. Por que que ele é arrogante? De repente você pode até ser mais amável ainda com seu sogro, tá? Beleza. Então, existe falta de empatia? Demais, demais. Tá. Mas a falta de empatia do arrogante, ela pode ser compartilhada com a sua falta de empatia, de não entender o perfil dele? Será que eu peguei pesado nessa pergunta? Será que você é empático o suficiente para entender o porquê que ele é arrogante? Lembra que eu falei das características lá em cima? Daqui a pouco eu vou falar mais delas. Parabéns. Entender os dois lados é muito importante, Eliane. Parabéns. Vixe, né, Ivaneide? Pois é. Pensa agora. Será que está faltando empatia da sua parte de entender o arrogante? O que você acha? Eu vou fazer uma pergunta para ajudar você. Se você pudesse, presta atenção, se você pudesse explicar para o mundo inteiro, se você tivesse uma única chance de explicar para o mundo inteiro a maneira como você adora que se comportem com você, você não usaria essa oportunidade? Você não explicaria para o mundo inteiro como que você gosta que se comportem com você? Eu usaria na hora essa oportunidade. Imagina eu explicando para o mundo inteiro. Mundo, eu gosto que se comportem comigo assim, 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 assim. Imagina. Imagina se os arrogantes pudessem fazer isso. Pessoas, eu não sou arrogante porque eu quero. Eu sofro disso, eu passei por isso. Minha história me trouxe até aqui. Então, eu só quero ser reconhecido pela minha capacidade. Eu só quero ser reconhecido pelo que eu faço de bom. Aí ele vai falar assim, pelo que eu faço de bom sempre. Mas é natural dele, tá? Então, o que eu convido você a fazer? Isso, exatamente. O entendimento é por aí, Eliane. A atitude, ela tem justificativas, tá? Ela tem justificativas, mas a pessoa não está isenta de se comportar assim, tá bom? Eu falei lá no início, a pessoa sempre tem uma escolha, tá? Mesmo que as escolhas são direcionadas pela própria história dela, tá bom? Mas ela sempre tem a escolha também de se conhecer, beleza? Ela sempre tem a escolha de querer melhorar. Ela sempre tem a escolha de perceber que está incomodando os outros. É o que eu estou falando agora. Você tem a escolha nesse momento de ser empático da próxima vez, ou empática, com alguém arrogante. Você tem a escolha de querer, na verdade, entender a história de um arrogante. Por que você está se comportando assim comigo? Tá? Você tem essa escolha. Então, o comportamento ele tem justificativas, mas as justificativas não isenta
aos malefícios desse comportamento. Entendeu? É por aí. Beleza. Então tá, então eu te convido a partir do momento que eu terminar essa live, a praticar a empatia nas pequenas coisas do seu dia a dia, com as pessoas que você mais ama. Começa a praticar com as pessoas que você mais ama. E depois, quando você já tiver expert nessa prática, começa a praticar com as outras pessoas também que você nem conhece, tá? Então, praticar a empatia com alguém que é arrogante é um exercício maravilhoso. Maravilhoso, tá? Porque essa pessoa também tem a sua história, assim como você tem a sua história. Tá bom? Beleza. Foi forte essa pergunta? Será que eu peguei pesado com você? O arrogante também tem uma dificuldade muito grande de reconhecer os erros, tá? Reconhecer os erros para ele é muito difícil. Muito difícil. Principalmente se o resultado que ele quer foi atingido, tá? Se uma pessoa que ela é arrogante atingiu o resultado que ele quer, não importa se ele errou no meio do caminho, importa que ele atingiu o resultado. E se essa pessoa atingiu o resultado, ela vai esfregar no seu rosto, vai esfregar na sua cara que ela não erra. Porque o maior erro para essa pessoa seria não atingir o resultado. Mas como ela atingiu, mesmo você enxergando que teve erros durante o processo, essa pessoa vai esfregar na sua cara que ela não errou, tá? Por que isso que eu estou falando isso? Porque é uma característica do dominante, lembrando, né, que o dominante é o perfil que a arrogância vem derivada desse perfil arrogante, tá? Então, a pessoa, ela vai ter dificuldade de reconhecer erro, porque o dominante é assim. Esse perfil comportamental dominante é assim, tem dificuldade de reconhecer erro. Mas é porque o foco dele está no resultado. O foco não está no processo, está no resultado. Então, se ele atingir o resultado, acabou, acabou. Tá tudo bem, tá? Beleza. Por exemplo, se você... Eu vou voltar lá nas características que eu falei lá em cima dos outros perfis. Se você, por exemplo... Ah, tá. Eu vou dar um exemplo meu que vai ficar fácil para você entender. Eu sou influente estável. É a minha combinação de perfil. Você não precisa gravar esses nomes, tá? Não tem problema. É só para contextualizar. O influente, ele é muito desorganizado. Então eu, Cadu, sou influente. Eu sou desorganizado. A organização é uma característica de quem é analítico, é outro perfil. Tá. Se você chegar no meu quarto aqui, por trás aqui das câmeras, tá bagunçado, tá? Mas a bagunça aqui é aos olhos dos outros. Pra mim tá completamente organizado. Aí vai chegar uma pessoa aqui e vai falar, você tem que arrumar seu quarto, tá bagunçado. Eu vou virar e falar, pra que eu tenho que arrumar se pra mim tá tudo organizado? Eu acho tudo que eu quero na minha bagunça. Eu cheguei a falar uma vez que a minha bagunça é organizada. É do perfil, tá bom? É a mesma coisa de você chegar para um dominante, a gente está falando de arrogante, é a mesma coisa de você chegar para uma pessoa que tem essa arrogância mais forte e falar que ela está errada no processo dela. Ela não está errada porque ela atingiu o resultado. É a mesma coisa, eu atingi a minha organização, o meu resultado é a minha organização. Então não tem nada de errado com a minha organização. Como para o arrogante, não tem nada de errado com o resultado dele. Tá? Esse foi um exemplo que eu dei. Um exemplo meu para você entender como que funciona em diferentes perfis. Tá bom? Por exemplo, o perfil analítico adora o estável, por exemplo, que é mais fácil de entender. O perfil estável adora planejar. Ele adora regras. Tá? Imagina você falar para o estável... Não, se vira nisso aí que você está fazendo. Imagina uma atividade profissional, que você chega lá no trabalho e a pessoa fala para você, se vira nisso aí, faz do jeito que você quer. O estável vai achar isso o fim do mundo, porque ele quer regras, tá? Ele quer regras. Aí chega o arrogante para o estável e fala assim, não, mas como é que você não consegue fazer isso?
sempre tem que ter uma regra para você, mas como que você é devagar? É a forma que o arrogante tem de querer que todas as pessoas sejam igual a ele. Porque a forma dele, para ele, é a melhor. A sua forma de se comportar, para você não é a melhor? Para mim, a minha forma é a melhor. É normal isso do ser humano. Só que eu tenho maturidade comportamental o suficiente para entender que cada um pensa assim também. Todo mundo pensa igual eu, que a forma de se comportar é a melhor, é a dele. Então eu tenho essa maturidade comportamental e respeito. Agora, quantas milhões de pessoas ou milhares de pessoas não têm essa maturidade comportamental de entender que todo mundo acha que a melhor forma de se comportar é a sua? E aí é onde encontra os choques, tá? É onde o arrogante é julgado, é onde você aponta o dedo e fala, você é arrogante demais, para de ser prepotente. Ele vai apontar o dedo na sua cara e vai falar de coisas que você não faz igual ele quer que você faça também. Então não vou dizer toda, mas a maioria das brigas, a maioria dos desentendimentos acontece por conta disso. Falta de entendimento, falta de empatia de perfis, tá? O que você achou disso? É legal, não é? Por isso que eu falo, perfil comportamental é lindo demais. Outra característica ruim é dificuldade de pedir desculpa. Dificuldade de se desculpar. Como que a pessoa vai se desculpar se ela não está errada? O arrogante, ele pensa assim, como que eu vou me desculpar se eu não estou errado? Eu estou certo. Meu Deus do céu, eu estou certo. Como é que você não está vendo isso? Então para que ele vai se desculpar? Então, ao invés de você cobrar que a outra pessoa peça desculpa, vou te dar uma tarefa. Por que você, ao invés de cobrar que a outra pessoa está pedindo desculpa, peça desculpa para você, por que você não contribui para atingir o resultado que ele quer? Peguei pesado? Peguei pesado de novo? Será que eu peguei pesado de novo? Sempre quando a gente mexe em comportamentos nossos, eu estou falando isso de experiência própria, eu já passei por isso várias vezes. Sempre que eu me pergunto como que eu posso me comportar de forma diferente, isso causa um choque, isso causa uma dificuldade, tá? Então, da próxima vez que você for cobrar de um arrogante que ele peça desculpa para você, porque ele não vai pedir, e é só você que vai ficar ruim na história, porque ele vai ficar na dele, tá? Não pedir desculpa para ele é normal, ele não vai sofrer por causa disso, tá? Quem vai sofrer é só você. Então, ao invés de você querer que o arrogante peça desculpa, ajude ele a encontrar algum resultado. Seja bem-vinda, Ed. Ed, tomara que hoje você fique na live. As crianças estão dormindo? Seja bem-vinda, Rio Branco. Tá? Então, ao invés de querer que a pessoa peça desculpa, ajude ela a conseguir o resultado. Vai ser a melhor forma de você se comportar com essa pessoa. Lembra que eu falei que ela adora atingir o resultado? Tá bom? Beleza. Você acha que o arrogante enfatiza demais os erros dos outros? Você acha que isso é maléfico? Você acha que ele enfatiza os erros porque ele quer diminuir as outras pessoas? Você acha que é de propósito? Eu acho que depois de tanto tempo que eu estou falando, acho que você já começou a mudar a sua ideia, né? Não é de propósito, tá? O arrogante, geralmente, ele vai diminuir mesmo as outras pessoas. Ele inferioriza as outras pessoas. Veja bem, mas dentro da cabeça dele, não é isso que ele está fazendo, tá? Dentro da cabeça dele, não é isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo é querendo que você melhore seu comportamento. Só isso. Só que ele é tão assim, ele é tão certo das atitudes dele, ele é tão certo de que o que ele faz é certo, é o melhor, que ele quer que você se comporte igual ele. Então não é que ele está inferiorizando você, ele quer que você mude seu comportamento e seja igual a ele. É só uma forma de se comportar. Eu volto a dizer, é apenas uma forma de se comportar. Tá bom? Lembra lá da intenção positiva que eu falei? Ah, a bendita intenção positiva, Cadu. E eu vou falar isso quantas vezes for necessário para você começar a se acostumar com isso. Então a intenção positiva, quando o arrogante
inferioriza você é querer que você melhore o seu comportamento. Olha, entrou alguém aí que eu não sei de onde que é. Já escreve aí de onde que é pra gente poder ver para onde essa live está indo aqui. Entendeu? Então a intenção positiva, quando ele inferioriza, é querer que você se comporte como ele, que para ele é o melhor jeito. Para ele é o melhor jeito de atingir os resultados e tá tudo bem. Para ele tá tudo bem. Tá bom? Assim como os influentes, e aí eu vou voltar às comparações. Assim como os influentes querem que as pessoas sejam comunicativas. Eu adoraria se todo mundo fosse comunicativo, adoraria se todo mundo fosse extrovertido, bem-humorado. Porque eu sou assim. Assim como os estáveis, por exemplo, que é outro perfil, assim como os estáveis querem que todo mundo seja bons ouvintes, leais, prestativos, perseverantes, equilibrados. Assim como os analíticos querem que todo mundo seja específico, seja preciso. Imagina se todo mundo fosse organizado e discreto, como os analíticos são, eles vão adorar. Porque eles se sentem bem assim. Então os arrogantes, digamos assim, também querem que todo mundo seja tão ágil, tão veloz, tão bom quanto ele acha que é. Tá? Então, se ele inferioriza você, não é de maldade, mesmo porque, eu falei, se ele inferioriza você, na cabeça dele não é isso. É você que está achando é você que está se sentindo inferiorizada pelo comportamento de um arrogante. Tá? Então, o sentimento de inferiorização está muito mais dentro da sua cabeça do que na intenção do arrogante. Ficou legal isso, né? Tá bom? Curtiu? E aí, até agora? Tá tudo bem na live? Tá tudo jóia? E você que tá vendo essa gravação? Tá tudo ok? Tô conseguindo aí desmistificar um pouquinho aí os arrogantes para você? Lembrando que você pode discordar comigo, tá? Por favor, se discordar, mande a sua opinião, mande as suas ideias, que eu vou adorar trocar ideias com você. Vamos lá. Se tá tudo bem, vamos continuar. E agora? E agora você tá pensando aí, talvez, tá, Cadu, falou tanto, defendeu, levantou a bandeira que o arrogante não é porque ele quer, ok. Cadu, vou começar a aceitar as suas ideias, mas pelo amor de Deus, como que eu lido com os arrogantes? Não é isso que você quer ouvir, talvez? Como que eu vou lidar com essas pessoas, então? Eu vou te falar também, eu preparei isso aqui na live. Olha, primeiro, se você pensou em afastar eles da sua vida, para. Não é a solução. Não é a solução. Por um único motivo, você gostaria que as pessoas afastassem você da vida delas pelas suas habilidades, pela sua maneira de se comportar, pelas suas habilidades não, desculpa. Mas você gostaria que as pessoas afastassem você pelas suas características que são no momento negativas? Eu acredito que não. E você? Por exemplo, você gostaria que as pessoas afastassem você porque você é desorganizado? Porque você é esquecido, desatento? Ou porque você é lento, dependente, passivo? Ou porque você é crítico, centralizador demais? Ou porque você é inseguro? Você gostaria de ser afastado por conta disso? Do mesmo jeito. Então, afastar um arrogante da sua vida não é a solução. Tá, mas qual que é a solução então, Cadu? Eu tenho que conviver com essa pessoa, então? Sim. Você vai aprender a conviver com ela. Assim como as outras pessoas aprendem a conviver com você. É simples assim. É perfil comportamental. É empatia. Tá? Se você então eu vou manter a pessoa na minha convivência. Então eu vou ignorar. Vou ignorar a pessoa. Não vou dar mais atenção pro que ela faz, pro que ela fala. Pelo amor de Deus, não faça isso, vai ser pior. Vai ser pior. Lembra que eu falei
que quem é arrogante, quem tem essa característica muito arrogante, adora mostrar que é capaz, por isso que ele tem esse comportamento assim, ele quer mostrar que tudo que ele faz top, ele tem uma capacidade enorme de fazer. Então se você ignorar, você vai estar negando a forma que ele prefere ser reconhecido. Nossa, vai ser muito pior, porque essa pessoa vai até se sentir diminuída. Então a melhor forma, uma das melhores formas é reconhecer o que ela faz. Entende que ela está se comportando assim, buscando reconhecimento. Então reconhece o que ela faz, elogia o resultado, não elogia o processo. Processo não, elogia o resultado, tá? Porque se você ignorar, você vai estar frustrando ainda mais essa pessoa. E aí aí você pode estar até resolvendo a sua situação, mas está complicando a dela. Entendeu? Beleza. Quando você estiver convivendo com alguém assim, coloca seu foco no resultado que essa pessoa está entregando. Para ela vai ser maravilhoso. Esquece o processo, coloca o foco no resultado que ela está entregando. Se você tiver condição de ajudar a conseguir o resultado, ajude, vai ser top. Vai ser top, mas ajude da sua maneira. Não mude, não procure mudar o seu perfil para ajudar a pessoa, aí vai dar ruim. Aí vai dar ruim, tá? Ajude dentro do seu perfil, ajude usando as suas melhores habilidades. Ok? E aí você vai estar fazendo um excelente... Perdi a palavra. Tá vendo? Influente e esquecido. É assim mesmo. Para conversar com uma pessoa que é arrogante, mas eu não consigo nem conversar. Não tem paciência. Eles são muito arrogantes. Quando você for conversar, vá direto no ponto. Para de ficar enrolando. Porque quem é assim não quer perder tempo com os processos, não quer perder tempo com os relacionamentos. Eles querem ser diretos, tá? Eles querem ser diretos. Só importa o que é direto, direto ao ponto. Beleza? Eu falei de pessoas, né? Também eles não estão importando muito com pessoas. E não é porque eles são insensíveis, é porque pessoas para eles não são tão importantes quanto o resultado, tá? É só isso, é só isso, é simples. Não é porque eles são insensíveis, porque tem um perfil que chama estável, por exemplo, que eles são muito sensíveis. Eu sou estável também. Eu penso muito nas pessoas, eu penso muito em como as pessoas estão, eu penso muito no bem-estar delas. Quer dizer que eu sou mais sensível que outros perfis? Não, eu só demonstro com mais facilidade que eu sou assim, tá? Por exemplo, fulano é arrogante demais, ele não se importa com ninguém. Mentira, ele se importa sim, só que da maneira dele, tá? Da maneira dele, e tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, aprendeu a se comportar então? Aprendeu a lidar com uma pessoa que é arrogante? Eliane, você falou do seu sogro, seu marido. Você acredita que a partir de agora vai saber se comportar melhor com eles? E você, que está vendo essa gravação, aprendeu um pouquinho? O que você acha agora? A arrogância, ela é intencional ou já está começando a mudar de ideia? Você aprendeu a lidar? Você vai colocar em prática algumas dicas que eu dei aí para lidar com os arrogantes? É o seguinte, de conteúdo, cheguei ao fim. Cheguei ao fim. E agora a live é de vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação? Não entendeu algum conceito que eu falei? Pode ficar à vontade. Legal demais. Perfil comportamental é muito bom. É muito bom. Podemos encaminhar para o final dessa live. Top demais. Agradeço demais, agradeço muito. Como um bom estável, agradeço de coração a presença de você. A presença de você não, isso está muito errado. A sua presença na live, agradeço a sua presença.
Te desejo uma excelente noite de quarta-feira. Lembrando que amanhã tem mais uma live. Amanhã eu vou falar um assunto muito legal, também mais ligado à liderança, que vai ser sensacional. Até amanhã, quinta-feira. Muito boa noite. Tchau.